acho. A altura, né, não colabora. Estou um pouquinho alta demais. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Quando o Sr. José Carta falou comigo, ele falou o capítulo, né? A hora que eu li, comecei a ler, eu falei, acho que eu vou ler só o início e parar a palestra. Porque já é uma reflexão para o resto da vida e a base de tudo, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que estavam reunidos os fariseus e saduceus, e um deles, doutor da lei, quis desafiar Jesus e perguntou assim para ele: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu para eles: Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento. E seguindo ele, nós temos: amarás a teu próximo como a ti mesmo. É por isso que eu brinquei. Eu falei, só de ler isso aqui a gente já para, porque é uma reflexão para a gente fazer para o resto da vida, né? Amar. Se a gente resumir todos os ensinamentos de Jesus, todas as passagens, a gente resume em uma palavra só: amor. É o que Jesus pede para nós. E amar a teu próximo como a ti mesmo. Se a gente levasse isso em consideração em tudo que a gente fizesse, nós já tínhamos passado para o mundo de regeneração fazia tempo, né? É a maior caridade que a gente pode ter. E resume todos os deveres. Essas duas máximas é o resumo de tudo aquilo que Jesus pede para nós. E será que nós entendemos realmente o que é amar? Porque para amar Deus, para amar o próximo, primeiro nós temos que nos amar. Será que nós nos amamos? Porque aquele que não sabe se amar não consegue dar o amor ao outro. Será que nós nos perdoamos? Será que nós olhamos para dentro de nós, reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas? Fraquezas que todos temos. Quantos de nós carregamos uma culpa que nós não sabemos de onde que vem? Será que a gente aprendeu a se amar? Porque só pode dar amor aquele que se ama. E como que a gente vai se amar? Olhando para dentro de nós. E o quão difícil é olhar para dentro de nós. Olhar e reconhecer que nós somos egoístas, orgulhosos, vaidosos. A tríplice que nos acompanha. Todos nós somos. Todos nós estamos caminhando. Só que para a gente entender realmente o que é o amor, a gente tem que olhar para dentro da gente. Quantas pessoas que nós conversamos sobre olha para dentro de ti, a maioria não quer. Porque olhar para dentro de si é sofrer. É reconhecer as suas limitações. Primeira coisa. Depois, se aceitar como você é. Para num terceiro momento, nós caminharmos na nossa renovação. Através do estudo, da oração e da vigilância. Só assim a gente vai conseguir colocar em prática essa mudança. E tem que vir de dentro para fora. Como eu vou amar o Senhor Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, se eu não me amo? Se eu não me perdoo? Se eu não me aceito? O amor vai muito além disso. Como eu vou amar o próximo se eu não sei me amar?
E Jesus só pede isso pra gente. Ame. Jesus, quando encontrou os apóstolos após o seu desencarne, pescando, e eles não conseguiam tirar nenhum peixe, ele pediu que jogasse a rede para o lado direito. E eles obedeceram, e a partir do momento que eles voltaram com a rede, tinha 153 peixes. Nesse momento, eles reconheceram Jesus. E passaram um dia com ele. E após isso, Jesus olhou para Pedro e disse 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que será que ele disse 3 vezes para Pedro a mesma pergunta? Porque ele quis mostrar para Pedro que só com o amor ele ia vencer. Só com o amor ele ia passar por todas as dificuldades. Porque Pedro ia ser perseguido, ia ser humilhado, ia ser crucificado. E ele avisou os apóstolos que o único que não sofreria no seu desencarne seria João. Porque João amava demais. Agora os outros, todos sofreriam. Mas, para levar a palavra de Deus, eles necessitariam de muito amor. Muito amor para serem humilhados, para serem perseguidos, para serem destratados. E eles aceitaram. Eles viveram o amor. Jesus está pedindo para que nós amemos. Amemos de todo o coração. E é esse o processo mais difícil. Não é o externo, é o interno. Como eu posso amar a Deus se eu não me amo? O amor é tudo. É o que nós precisamos vencer. É olhar para a gente e reconhecer: olha, eu sou nervoso. Olha, não tenho paciência. Olha, não tenho muita empatia. Tá tudo bem. Então vamos trabalhar nisso? Então vamos trabalhar? Vamos trabalhar ter paciência? Vamos trabalhar ter empatia? É isso. Ninguém está aqui para ser crucificado. Ninguém está aqui. A gente está aqui para reconhecer as nossas falhas, porque nós somos espíritos em desenvolvimento. Nós temos um caminhar muito longo para chegarmos a ser espíritos puros. Vamos chegar, mas vai depender de nós o tempo. E para a gente conseguir chegar nisso, nós vamos ter que vencer a tríplice que nos acompanha. A tríplice que nos derruba. O egoísmo, a vaidade e o orgulho. É nisso que nós temos que trabalhar. Esse momento de transição planetária não é à toa que nós estamos aqui. Nós estamos vivendo isso para nós vencermos a nós mesmos. Para nós vencermos as nossas dificuldades. E a luta interna é dolorosa. Não é fácil. Mas quando você consegue galgar um degrau, quanta alegria. Só de você andar você fala, isso eu consegui. Aí vem o outro para você superar, claro. A escada é constante. Mas é muito bom poder caminhar. Muito bom poder perceber que, olha, naquela situação, eu perderia a paciência. E hoje eu não perdi. Olha, eu preferi a paz do que a razão. Coloquei um monte de água na boca e fiquei quietinha. Olha que bênção. A gente conseguir superar isso. Dessa tríplice, a que mais é contraditória ao amor é o egoísmo. O egoísmo é o oposto. Enquanto o amor é a luz, o egoísmo é a escuridão. E nós temos que vencer isso. O nosso próprio egoísmo.
E dentro de um livro do Após a Tempestade, de Divaldo, psicografado pelo espírito de Joana de Ângeles, e Cartas de Coração, de Chico, psicografado pelo espírito de André Luiz, diz assim: o egoísmo é a sombra em nosso sentimento, em forma de vaidade, e tóxico em nosso raciocínio na afeição do orgulho. É o veneno em nosso coração, sob a máscara do ciúme, e o fogo em nossa alma, sob a capa agressiva da revolta. Se realmente entendermos as palavras de Jesus sobre amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo, a gente não deixaria exaltar tanto as nossas falhas. Porque o que nos atrapalha é que as nossas imperfeições, as nossas fraquezas falam mais alto. Falam muito mais alto. E a gente permite. Nós somos imperfeitos? Somos. Mas a gente pode melhorar. Onde está o nosso esforço no amar? E como eu vou amar a Deus se eu não consigo me amar? Se eu não me perdoo? Se eu me culpo? Se eu me vitimizo? Nós, em cada encarnação, nós temos a bênção do véu do esquecimento. Porque o véu do esquecimento é uma bênção na nossa vida. Imagina se cada um de nós lembrássemos das atrocidades que todos nós cometemos. Que todos nós cometemos. Nós estamos na nossa melhor versão hoje. Agora você imagina nas encarnações passadas. Será que se nós lembrássemos, nós sairíamos da posição de vítima? Porque a gente adora se vitimizar. A gente adora. Quantos aparecem para fazer atendimento fraterno, para fazer antes do trabalho mediúnico? Ai, tem esse obsessor do meu lado, eu não aguento mais, ele não deixa eu viver. E se você descobrir que você tirou a vida dele também? Será que você vai olhar para ele diferente? Se você descobrir que você prejudicou ele, será que você vai aprender a amar ele? Nós temos o véu do esquecimento para a gente começar do zero. Então não há tempo para a gente ficar se vitimizando. Nós temos que praticar a mudança interna nossa e externa. Nós temos o conhecimento aqui. Mas Camila, nós temos a vida eterna para mudança. Temos. Mas se eu tenho o conhecimento hoje, por que eu vou deixar para amanhã? Para quê? Por preguiça? Por conforto? Não. Vamos mudar agora. Passo a passo, trabalhinho de formiguinha. Vamos amar. Vamos olhar com mais amor para todos aqueles que nos rodeiam. Os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os políticos, os governantes. Porque eles são nossos irmãos. Não importa quão errado eles estão. Se hoje nós temos a graça de saber, de ter o discernimento e reconhecer que aquilo que eles estão fazendo não é justo com a população, não é justo com um colega, não é justo com um familiar, quem tem mais dá mais. Se eu tenho conhecimento para isso, o que eu tenho que fazer? Amar. Orar por essa pessoa, rezar, desejar o bem. É isso que eu tenho que fazer. Não tem outra solução. No livro Nosso Lar, Lísias tem um capítulo que ele explica para André Luiz que o nosso lar passou por um momento de transição, cerca de 100 anos. E nessa transição, teve que ter uma mudança muito grande na população do nosso lar, porque precisava elevar a vibração. E eles tiveram que entender isso. E como que eles tiveram que entender? Eles tiveram que se desprender das coisas materiais.
daquilo que eles traziam de quando estavam encarnados. Claro, vieram espíritos superiores para explicar, para orientar e para auxiliar. Mas por que conseguiram a evolução? Porque todos caminharam. No próprio livro Nosso Lar se explica-se muito bem como que se mantém. Quem entra lá é pela vibração. Ah, mas nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados, tudo bem. Mas a mudança é a mesma. Como nós vamos caminhar para a regeneração? De mundo de provas e expiações para a regeneração. Mudando a nossa vibração. A gente sabe quando a gente entra num lugar em que as pessoas, a gente fala que o ambiente é leve. Por quê? Porque quem vive ali, quem convive ali, procura viver com mais amorosidade. Como o nosso planeta vai mudar? Com a nossa vibração. Ah, mas é tão injusto o que eles estão fazendo. E se você descobrir que numa vida anterior você estava no lugar desses governantes e fez pior? E aí? Deus sabe dos nossos erros, porque Deus sabe tudo. E Ele nos perdoa, Ele não coloca a gente num cárcere. Ele nos dá a oportunidade de refazimento, a todo momento. Agora, por que eu vou apontar o dedo para o outro e vou julgar, ao invés de amá-lo? Se para mim está tendo a oportunidade, por que o outro não pode ter? Ele tem o mesmo direito que eu. E dentro desse capítulo, nós temos a parábola também dos credores e dos devedores, em que o Senhor, ele foi ter com os seus servidores para ver as dívidas de cada um. E ele pediu para chamar um que devia para ele 10.000 talentos. E ele decidiu que ele não tinha meios de pagar. Ele falou, não tem problema, nós vamos vender sua casa, vender você e seus filhos e sua mulher, até a dívida ser quitada. O que esse servidor fez? Ajoelhou-se e pediu para o Senhor, Senhor, tenha paciência, eu vou te pagar. E o Senhor teve compaixão dele. E com essa compaixão, ele perdoou as dívidas. E esse servidor, ao sair, o que ele fez? Ele encontrou um que devia para ele. E ele agiu igual? Não. Ele pegou-o pela goela e disse, paga-me o que você deve. E ele devia 100 dinheiros. E esse colega disse a ele, por favor, tenha paciência. Eu vou te pagar quando eu puder. E o que ele fez? Não. Mandou ele ser preso para que ele pagasse, que ele ficasse preso enquanto ele não pagasse. Nisso, os outros servidores viram a situação e ficaram indignados. E foram contar ao Senhor. O Senhor ficou muito nervoso e disse a ele, traga-no e mande prendê-lo. E falou dessa forma com ele, mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pedistes. Não estava certo, então, no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tive de ti? E dessa maneira, ele foi jogado também na prisão. E diz, é assim com meu Pai, que estás nos céus, vos tratará. Se não perdoardes, do fundo do coração, as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós. Vamos levar isso para nós. Quantos de nós, quando estamos com problema, imploramos para Deus? E a hora que é o nosso irmão, não aceitamos. Quando a gente magoou uma pessoa, a gente pede perdão. Ou a gente acha que tem que ser perdoado. E quando alguém magoa a gente perdoa?
A gente quer tudo para nós e para o outro. A cada um segundo as suas obras. Se eu julgo com severidade o próximo, eu também vou ser julgado. Não é Deus que está determinando isso, sou eu. O amor que eu ponho nas minhas atitudes é o amor que eu vou receber. Se eu não tenho paciência com o outro, eu não vou receber paciência. Se eu não tenho compaixão, eu também não vou receber. É justo? Sou eu que estou causando. Não é o outro. Não é Deus. Deus não deseja o mal para a gente. Ao contrário, Ele nos dá a oportunidade diariamente de mudança. A todo momento, somos nós que causamos as nossas próprias tristezas, os nossos próprios desgostos. Não é Deus. Agora, hoje, nós temos o conhecimento espírita. Eu não vou aplicar? Se eu tenho ele para aplicar comigo mesmo e com o próximo, por que eu não vou aplicar? Dentro do Evangelho também, no capítulo 10, no item 16, fala o seguinte: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais. Porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Eu consigo mudar o outro? Jamais. Eu só consigo mudar a mim mesmo. Então eu tenho que ser indulgente com o outro. Eu tenho que compreender. Mas o fulano é muito estúpido, é muito mal educado. Vocês já pararam para pensar que é o melhor que a pessoa tem a oferecer? Eu posso mudar a mim. Eu posso ser mais amorosa. Eu posso ser mais carinhosa. Eu posso ser mais compreensiva. Eu posso ser mais gentil. Agora eu não consigo mudar vocês. Eu consigo me mudar. Por isso que Jesus fala isso pra gente. Ao outro cabe a mim compreender como ele é. Cabe amá-lo como ele é. Agora a mudança cabe a mim. Somente a mim. O amor, somente a mim. Não tem como. Não há outro caminho. E dentro disso, de julgamentos, nós vamos entrar na parte da justiça. O que é justiça, né? O que eu posso considerar como errado ou certo? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 874, pergunta dessa forma: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando uns justos o que outros parecem injustos? É porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, que sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. A partir do momento que nós colocamos o nosso materialismo, a nossa superficialidade, as nossas paixões, as coisas mundanas, o nosso senso de justiça muda. E como eu vou saber qual é o senso de justiça de Deus? Vamos olhar para a natureza? A natureza é o maior exemplo de senso de justiça. Porque o ar tem para todos. A água é para todos. O sol, ele deixa alguém de fora? Não. Ele ilumina a todos. Deus nos deu a natureza para ver o que é a justiça. A igualdade para todos.
Aí está nosso senso de justiça. E nós carregamos ela aqui também dentro de nós. Quando nós tiramos as nossas paixões, o nosso materialismo, a gente consegue entender. A gente pode não admitir, mas lá no fundo, quando a gente coloca a cabecinha no travesseiro, a gente sabe que a gente errou. Mas o orgulho não deixou eu admitir. Você acha que eu vou falar que eu errei? Que eu fui injusto? Que eu fui injusta? Nós temos dentro de nós. Acontece muito, né? Quantas vezes, né? Vamos olhar para a natureza. Quando o senso de justiça tiver falho, olhemos para as coisas que Deus nos forneceu. E nós vamos entender. E qual outra forma? A maneira de educar. Mas não é educar com conhecimento que a gente tem nas escolas. É educar moralmente. Não para ser um cidadão instruído, mas para ser um cidadão do bem. É assim que a gente evolui. É mostrando para aqueles que vêm também e nos educando para ser cidadãos de bem. Não adianta eu falar aqui para vocês, seja amor, e eu sair daqui sendo agressiva com as pessoas, não sendo amorosa. Eu não vou ter moral nenhuma. Eu tenho por obrigação trabalhar o amor dentro de mim, nas minhas atitudes. Porque vale mais aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço. Isso serve para todos. E como as pessoas vão mudar? Ou elas vão olhar e falar, nossa, sabe o fulano? Mudou tanto, tá tão calmo, não discute mais. Nossa, tá tão paciencioso, tá tão amoroso. Alguma coisa aconteceu. Eu acho que eu vou começar a copiar ele. Porque ninguém, a gente pode falar que inveja o dinheiro. O que as pessoas admiram e olham nos outros é o que vem aqui. Aquela pessoa que é feliz, que transmite o bem, que procura sempre mostrar para o outro lado positivo da vida. É isso que faz. É isso que nós mostramos a nossa evolução, é isso que nós mostramos o que é a justiça de Deus. É isso que é a educação que nós temos que ter e repassar para os outros. E Deus é a justiça. Então, quando tivermos dúvida, olhemos para a natureza. Ela é tão sábia e tão perfeita que não exclui ninguém. Não exclui ninguém. E olhemos também para esse egoísmo que nós carregamos dentro de nós. Que é isso que nos opõe ao amor. E todos nós temos, cada um no seu nível. Vamos tirar essa escuridão de dentro dos nossos corações. No próprio capítulo 11, ele também fala que egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Coragem essa que temos que vencer principalmente dentro de nós, não o próximo. Nós temos que empregar todos os nossos esforços para nós vencermos e combater o egoísmo que tem dentro de nós. Nós tivemos 2 exemplos de amor e de egoísmo, que todos conhecem. Jesus e Pôncio Pilatos. Jesus foi um exemplo de amor e justiça, que mesmo sendo condenado injustamente, ele aceitou. Pôncio Pilatos foi o exemplo do egoísmo, porque no momento que ele sabia que Jesus não deveria ser condenado, porque ele tinha ciência, o que ele fez? Lavo minhas mãos. Mesmo questionando a população, vocês vão condenar esse homem injusto? Vamos. Ele não quis saber. É o maior exemplo que a gente tem do amor, da justiça e do egoísmo. E o egoísmo é algo que nós devemos extirpar de dentro de nós. É muito forte ainda na sociedade. Ele é muito forte.
E ele está sendo combatido desde a vinda de Jesus. Ele vai desaparecer? Mas precisa da nossa luta diária com nós mesmos para vencer o egoísmo. Porque o egoísmo é a chaga moral. Ele é contra o amor. Ele nos impede de olhar para o outro com carinho, com atenção. Vamos dar um exemplo, então, em que a gente vence um pouco o egoísmo. Quando nós, por exemplo, no nosso trabalho, nós temos que ceder, não temos? Senão não vai dar certo. Eu tenho que ceder, porque muitas vezes o trabalho é em equipe, eu tenho que ceder para que o outro chegue. Nós vamos fazer uma confraternização. Dá certo se todo mundo falar a vontade dele? Não. São dois tipos de situações em que a gente abre mão do nosso egoísmo. Para ceder, para que todos possam estar juntos. Claro, tem um que não cede, se não for do jeito dele. Tudo bem. Mas nós, a maioria, cede. São momentos assim que a gente vence. Essa rigidez que a gente carrega, essa dureza com as coisas, isso mata os bons sentimentos dentro de nós. Nós temos que ser mais suaves. Muito mais suaves. Com tudo que acontece com a gente. O problema dá para ser resolvido? Não dá, então deixa ele para lá, por que eu vou ficar sofrendo com ele? Eu vou conseguir mudar o fulano? Não. Dá um monte de florzinhas para ele, um sorriso bem bonito, e tá tudo certo. É o que eu posso fazer. É amar. É compreender o outro. Amar ao próximo como eu gostaria de ser amado. Se eu pensar isso em todas as minhas atitudes, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Eu vou pensar muitas vezes antes de tomar uma atitude com o outro. E lembrar que eu estou falando de um dos 3 pilares, mas o egoísmo, a vaidade e o orgulho são os 3 coleguinhas que nos atrapalham e muito. E parece que agora a gente gosta de ter eles bem pertinho da gente, né? E a gente tem que vencer. Aí o quanto é bom quando alguém vai discutir com você, você fala, tá tudo certo. Aí a pessoa fala, mas você não falou nada? Eu falei, não, deixa eu ficar com a razão, fica em paz. A hora que você vai dormir, a consciência está tranquila. Aquela negatividade, aquele sentimento ruim, não está com você. Você desejou o bem. O outro que ficou, você já está mudando. Você já está amando. Você já está compreendendo. Dentro do livro dos Espíritos também, na pergunta 917, qual o meio de destruir o egoísmo? E ele fala assim, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria do homem, ainda muito próximo de sua origem. Não pôde libertar-se e cujo o entretenimento tudo recorre, suas leis, sua organização social e sua educação. Muitas vezes a gente coloca o egoísmo na frente por necessidade defensiva. A pessoa só pensa nela, só age por ela. O outro também, eu também. Então vamos cada um se defender. E é isso que Jesus pede para nós? Nós estamos olhando o coletivo? Mas não nos esqueçamos que a todo momento que a gente faz uma renúncia, Jesus está do nosso lado. Nos acolhendo, nos amando. Vocês já conseguiram imaginar quando vocês têm uma atitude, assim, uma mudança? Qual a alegria espiritual deve ser daqueles que nos acompanham, os que querem nossos bens? Eu fico imaginando que eles devem soltar fogos de alegria. Fala, olha, conseguiu. Isso ela fez. Talvez para a gente não é nada, mas para aqueles que nos desejam bem, que nos acompanham espiritualmente, sim. É uma vitória muito grande. Ah, mas eu sou sozinha, eu sou sozinha. Não.
Ninguém é. Nós temos muitos irmãos, muitos amigos espirituais que nos acompanham e querem ver nossa evolução. Não esqueçamos disso. O egoísmo, ele está dentro de nós, uma raiz, de uma forma primitiva, que faz parte lá da nossa forma arcaica, da nossa origem. Nós temos que arrancar essa raiz. Precisa ser de supetão? Não. Vamos com calma, com amor, porque aqui se a gente também for com muita velocidade para cima da gente também se machuca demais. Com amor, amando a gente, nos envolvendo. E muitas vezes as pessoas buscam a felicidade. Buscam tanto e se esquecem que o egoísmo é uma das causas que nos afasta dela. É uma das causas. E a gente não consegue ver. Perceba-se que as pessoas que se trancam no mundo deles não vou pensar só em mim. Vive numa tristeza constante. Aquelas pessoas que têm pouco, mas compartilham, que são amorosas, que estão felizes com pouco. Olha, o sol nasceu, até aquele que já fala até bom dia pro sol, né? Essas pessoas são um lumine para todos. E com pouca coisa. A pessoa fala assim, nossa, bati o carro. Fala, ai, graças a Deus que você está inteiro. Sempre olha para o lado positivo. Ah, o carro arruma. E o amor e a caridade, quanto mais eu amo, mais a caridade é sublime. Mais a caridade, ela é elevada. E lembrando que Jesus sempre diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Se nós aqui, ao sairmos, irmos para as nossas casas, 2, 3, nós tivermos o propósito de fazer o bem, de nos melhorarmos, o que vai acontecer? Jesus vai estar nos acompanhando a todo momento e nos auxiliando para a luta, para a caminhada. E na pergunta 887 diz o seguinte, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos. Ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tornar a vingança. Quantos de nós ficamos com raiva, com ódio por causa das questões políticas? Quantas brigas? Eu adoro cutucar essa parte, tá, gente? Quantas brigas? Cabe a nós ficar nervoso? O que eu vou ajudar na mudança do mundo? Na mudança do meu país? Nada. Cabe a mim perdoar. Não preciso ser melhor amigo, mas desejar o bem, orar. Aquela pessoa que mais te magoa, ore por ela. À noite, peça para o seu anjo de guarda e para o anjo de guarda dela auxiliarem. Ame. Pode ser que nessa encarnação não haja uma proximidade, mas a partir do momento que você perdoou e você amou, sim, isso acontece. Dentro do livro também, Religião dos Espíritos, Emmanuel tem um capítulo que fala assim, se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas.
Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda a injúria com que te deprimem as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usúria em que atormenta a si próprio. E no viciado irmão que caiu voluntariamente na poça do fel, em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça, e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem, a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças, de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível, a bênção da vida eterna. Se amarmos, vamos compreender. E para encerrar, eu trouxe também aqui um trecho de um livro, Pelos Caminhos de Jesus. É de Divaldo, com o espírito de Amélia Rodrigues. Se eu não falar de Amélia, não sou eu. É um espírito que eu amo os livros dela. E tem um capítulo aqui, o capítulo 10, se vocês puderem não conhecerem ainda e puderem ter contato, é maravilhoso. O capítulo 10 chama Amor Sem Limite. Então vamos visualizar a situação. Eles estavam construindo a Casa do Caminho. Toda a construção se desenvolvendo, os apóstolos trabalhando e a Casa do Caminho crescendo. Quando mais ela se desenvolvia, mais pessoas vinham pedir ajuda. Jesus já tinha desencarnado. A curiosidade aumentou muito. Quantas pessoas em sofrimento chegavam ali pedindo uma palavra, queriam conhecer o Mestre. Doentes da alma, doentes do corpo. Pessoas levianas, excluídas. E os apóstolos lá. E Pedro, por ter sido aquele que passou muita necessidade, era muito pobre, era o que mais falava. Era o que mais trabalhava e queria estar com eles. Porque ele sabia o que era estar no lugar deles. Dormia pouco, sempre estava atendendo. E dentre esses atendimentos, uma mulher leviana se encantou por Pedro. Pedro já estava viúvo. E ela queria ter algo com ele, pois estava apaixonada. Muito obsidiada. E Pedro via ela como uma irmã. Via ela como todos ali. E ela veio até Pedro cobrar dele um relacionamento. E Pedro, nesse momento, disse o seguinte: verifico meu fracasso mais uma vez. Lamento apresentar Jesus a meus ouvidos, apenas logrei expor as minhas feridas. Então ele entendeu que ele foi falho ali. E ele disse a ela que ali eles seriam irmãos, que ele amava a todos como irmãos, que a Casa do Caminho estaria sempre aberta a ele. Mas ele, como homem, não, ela não teria. E ela, totalmente desequilibrada, se irritou, saiu gritando, esbravejando, pessoa totalmente doente. E depois disso, Pedro, muito triste com ele mesmo, porque ele se culpou, ele saiu a refletir. E quando ele estava meditando no jardim,
Ele teve a visão de quando Jesus encontrou eles nos tormentos do mar. Jesus vindo até ele. E Jesus disse assim para Simão Pedro: Simão, a chama que cose o pão atrai a mariposa, que descuidada nela se consome. O discípulo do meu evangelho é um ponto vivo de referência onde se encontra, atraindo as atenções e sendo vítima das circunstâncias, em constante perigo, nunca, porém, em abandono, esquecido do meu amor. Não te martirizes nem temas. A água refrescante e cristalina que mata a sede é também usada para diluir venenos terríveis de ação rápida. Cada alma vê no próximo aquilo que tem no seu interior, e cada coração recebe a mensagem de acordo com a própria necessidade. Permanece fiel e não desfaleças em ocasião alguma. O sacrifício maior e mais agradável ao Pai é a sublimação do Filho, na luta diária, ganhando vida e valor no atrito com o mundo, que não respeita, porém, onde ele se realiza a sua ascensão para os altos cismos. Não te destenhas no exame do tormento da nossa irmã, com desprezo pela sua torpeza. Ama-a mais, e a claridade suave do teu amor luarizará-lhe-á a alma, acalmando-lhe a loucura e desenvolvendo-a no cipoal das trevas a que se junge. Só o amor, Simão, possui a força mágica para solucionar todos os problemas. Por isso, ama e ama com paciência sempre, confiando no Pai todo amor que governa o universo. E que Jesus está pedindo para nós, para que nós possamos amar e amar com paciência. Obrigada.